Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. Céu estrelado à noite e abaixo está a cena de uma rodovia congestionada. Uma motocicleta vermelha pode ser vista viajando a uma velocidade muito alta. Um jovem está pilotando a motocicleta. Seu cabelo preto está sendo agitado pelo vento de forma agressiva, pois ele não está usando capacete ou qualquer equipamento de proteção para motociclistas. Ele passou por todos os semáforos verdes enquanto viajava pela rodovia congestionada. Parece que ele é extremamente sortudo, mas está chateado. Ele está chateado porque não pode usar seu superpoder, que é a sorte. Enquanto acelerava na estrada, ele fechou os olhos ao relembrar os eventos da manhã. Uma grande audiência está reunida no terreno da escola de super-humanos. Eles estão lá para assistir ao exame de admissão da escola. No palco estão os alunos destacados que passaram no teste de escrita. Os superpoderes desses alunos serão testados hoje. Cada aluno no palco tem uma bola mágica colocada na frente deles. O jovem faz parte dos alunos destacados que aguardam ansiosamente o teste. Na multidão, uma linda garota de cabelos pretos está torcendo pelo jovem. O apresentador explicou as diretrizes do teste para os alunos. Existem 5 níveis de superpoderes: pó branco, espírito azul, alma violeta, real vermelho e negro sagrado. A escola só recrutará estudantes com pelo menos o nível espírito azul. O nível mais baixo, pó branco, não será recrutado. Quando o jovem tocou a bola na frente dele, ela brilhou com uma luz branca brilhante, indicando que ele é do nível pó branco. Seus olhos se arregalaram de descrença quando ele olhou para os outros alunos. Um tinha alma violeta e o resto tinha espírito azul. Um jovem de cabelos loiros pode ser visto atrás da garota de cabelos pretos, rindo na multidão e zombando do jovem, dizendo que ele é um dos poucos com talento para pó branco e como seu superpoder seria insignificante. O jovem ficou petrificado devido ao choque e à humilhação, enquanto a multidão se juntava para rir e zombar dele. O jovem loiro prosseguiu, acrescentando que o jovem tentou se confessar para a garota da escola, que tem uma alma violeta. A garota de cabelos pretos olhou para o palco com grande preocupação em seus olhos. O flashback do jovem termina quando ele abre os olhos e um grande caminhão está prestes a atingi-lo. Ele evita o caminhão com facilidade, mas mesmo após a experiência quase mortal, ele ainda está chateado e chama seu poder de inútil. Alguns momentos depois, ele é visto viajando fora da cidade, descendo a estrada com uma enorme coluna vertebral torácica tão grande que serve como um arco sobre a estrada. Então, ele olha para cima e nota o cometa se aproximando de onde ele está. Parece um grande cometa à primeira vista, mas, ao olhar mais de perto, ele vê vários cometas seguindo o maior deles. Ele pensa que nenhuma bala pode atingi-lo por causa de sua sorte, então um cometa não pode atingi-lo quando a Terra é tão grande. Mas, assim que ele termina esse pensamento, uma luz brilhante brilha atrás dele. Ele olha para trás e seus olhos se arregalam quando vê o cometa atrás dele, seguido imediatamente pelo som de um estrondo. Não há tempo para ele reagir. A Terra treme. Detritos voam por toda parte e uma nuvem de poeira se forma onde o cometa atingiu. Quando a poeira e os detritos se dispersam, ele está deitado no chão. Seu corpo está no centro da cratera, indicando que ele foi o centro do impacto, mas seu corpo está surpreendentemente intacto. De repente, uma matéria em forma de bolha está flutuando e entra no peito de Mingui. Um sistema semelhante a um jogo aparece de repente, e as estatísticas de Mingui podem ser vistas. Suas estatísticas de sorte são incrivelmente altas, e uma mensagem do sistema mostra que isso está impedindo o sistema de devorá-lo como um parasita. A silhueta gigante de uma mulher que parece fazer parte do sistema aparece na frente de Mingui. Outra mensagem do sistema mostra um aviso de que um inimigo está se aproximando e a melhor opção é coexistir com o hospedeiro. O sistema entra no hipocampo de Mingui para acessar suas memórias e identificá-lo. Assim que a silhueta gigante obtém a informação de que Mingui não possui nenhuma habilidade de combate, ela lhe concede poderes, elevando seu nível de talento para real vermelho. A silhueta parece satisfeita e pensa que Mingui provavelmente pode lutar agora com seu nível atual. Mais tarde, no hospital, Mingui está deitado em uma cama com monitores e um ventilador ligado a ele. O médico está conversando com uma enfermeira loira sobre a condição de Mingui. Ele diz que o corpo de Mingui está em boas condições, mas ele deve ter batido a cabeça, o que o fez entrar em coma por um bom tempo. A enfermeira loira responde que cuidará de Mingui. Alguns dias depois, a garota de cabelos pretos visita Mingui e traz um buquê de flores com ela. Ela olha para Mingui inconsciente com uma expressão preocupada no rosto. Um mês depois, o jovem de cabelos loiros, acompanhado de seus amigos, visita Mingui. Eles o olham com zombaria nos olhos enquanto falam sobre ele. Mingui está chateado porque queria ser um super-humano e pensa que deveria ter prestado atenção
atenção à sua segurança mesmo quando estava de mau humor. Enquanto continuam a conversar, o loiro percebe um envelope rosa no buquê de flores colocado na mesa ao lado da cama de Mingui. Seus amigos estão falando sobre o quão caras foram as despesas médicas de Mingui e como a irmã mais velha dele teve que trabalhar mais para pagar. No entanto, o loiro não presta atenção a eles. Ele pega o envelope rosa e o abre para ler seu conteúdo. Seu rosto estava cheio de raiva enquanto ele lia a mensagem. Era a carta da bela de cabelos negros, Luke Cayenne, e ela estava respondendo à confissão de Mingui. Ciúmes enchiam seus olhos com o pensamento de que Mingui era um super-humano incapacitado e que nem mesmo tinham certeza se ele acordaria. Isso preenchia a mente do loiro enquanto ele olhava para Mingui com desdém. Ele rasgou a carta em pedaços ali mesmo. Um ano se passou, e um monstro com aparência de barata saiu de um bueiro. O monstro era tão grande que destruiu o concreto ao redor do bueiro enquanto saía. O sistema de parada do hospital começou a soar, seguido pelo anúncio de que um grande número de monstros mutantes apareceu em Nanchan e que todos os funcionários deveriam sair imediatamente. O Dr. Zhao, junto com alguns funcionários do hospital, ficou surpreso. Enfermeiras e pacientes começaram a se mover em direção à saída, mas a enfermeira loira que estava cuidando de Mingui correu na direção oposta. O Dr. Zhao viu a enfermeira e ficou preocupado. Estava prestes a segui-la quando o prédio tremeu, e os funcionários ao seu redor o convenceram a sair do prédio. A enfermeira loira estava preocupada com o estudante inconsciente enquanto corria pelos corredores. Ela pensava que mesmo que ele não acordasse, não poderia simplesmente deixá-lo lá. Enquanto corria em direção ao quarto de Mingui, uma silhueta de monstro com garras e uma língua cheia de saliva pendurada do teto podia ser vista atrás dela. Ela abriu apressadamente a porta do quarto de Mingui e viu seu rosto carrancudo, como se estivesse com dor. Ela correu imediatamente para ele, pegou sua mão e tentou tirá-lo da cama. Quando algo chamou sua atenção, ela viu seu reflexo na janela com uma enorme barata parada atrás dela. Ela congelou, e o monstro a agarrou, começando a lamber seu rosto e admirar o quão deliciosa ela era. As mãos que ela segurava se moveram inesperadamente e socaram o monstro atrás dela. Seus olhos se arregalaram de surpresa. O soco foi tão poderoso que parecia uma onda de choque. Mingui, agora sentado na cama, lançou um olhar de morte enquanto seus punhos estavam cercados por uma névoa semelhante a uma névoa oral. Sob o céu estrelado e cintilante do lado de fora do prédio do hospital, uma horda de monstros baratas rastejava em suas paredes. De repente, uma parte de uma parede do andar superior explodiu, como se algo tivesse saído de dentro dela. Você podia ver um buraco atravessando as 3 camadas de paredes, e agora o céu noturno podia ser visto de dentro. Mingui estava de frente para a parede, com o punho cerrado diante dele. A enfermeira loira ajoelhada atrás dele, cobrindo a cabeça com as mãos como se sua vida dependesse disso. Atrás dela estava o monstro barata com metade de seu corpo desaparecido, a parte restante do monstro caindo no chão com um estrondo alto. Mingui conversou com a enfermeira loira e a tranquilizou dizendo que o monstro já estava morto. Ele estendeu a mão para a enfermeira loira e perguntou se ela conseguia ficar de pé. Ela agradeceu à enfermeira loira, Mi Song, por cuidar dele por tanto tempo. Em troca, Mi Song também agradeceu a Mingui por salvar sua vida e perguntou quando ele acordou. Mingui não respondeu e mudou de assunto, perguntando se estava no hospital de Nanchan e por que havia tantos monstros lá. Mi Song respondeu que foram informados pelas autoridades de que um fluido poluído entrou nos esgotos da cidade, infectando os parasitas e causando mutações. Mingui perguntou sobre os outros moradores próximos. Mi Song respondeu que provavelmente estavam se mudando para um lugar seguro, mas Mingui estava inconsciente, e ela estava com medo. Ela não conseguiu terminar a frase, pois o pensamento de Mingui sendo comido por um monstro atravessou vividamente sua mente. Mingui sorriu enquanto dizia a Mi Song que ela não o abandonou. Mi Song simplesmente respondeu que estava apenas fazendo seu trabalho e prosseguiu questionando como Mingui matou o mutante com apenas um soco, quando ele era apenas um estudante. Então ele pensou consigo mesmo que tinha praticado sua técnica de luta por um ano inteiro, mas não queria responder à pergunta de Mi Song. Então ele a evitou novamente dizendo que deveriam sair do lugar e ir para um lugar seguro com os outros. O barulho da luta anterior atraiu mais monstros, e o corredor agora estava cheio deles. Mingui entrou no corredor usando o buraco na parede que ele havia criado anteriormente e disse a Mi Song para esperar dentro do quarto. Assim que saiu do quarto, os monstros imediatamente saltaram para atacá-lo. Mingui assumiu uma posição de soco e eliminou todas as baratas na vizinhança com um único soco rápido. As baratas no final do corredor ficaram chocadas com o que viram e ficaram congeladas no lugar. Mingui correu em direção a elas e perfurou seus corpos com socos. Quando Mingui deu o último soco,
ouviu o grito de Mi Song. Ele olhou para trás e viu que uma barata escapou de seus ataques, escalando pelo teto e prestes a atacar Mi Song. Uma garrafa de ácido sulfúrico em um carrinho médico chamou a atenção de Ming. Ele a pegou e quebrou a garrafa em suas mãos. Em vez do líquido cair no chão, ele se acumulou em seus punhos. Mi Song tinha os olhos fechados e uma mão cobrindo a cabeça, como se estivesse aceitando seu destino de ser comida. Quando Ming socou a barata, ele chamou o movimento de soco ácido. Mi Song abriu os olhos, cheia de lágrimas, e testemunhou o monstro que deveria comê-la derretendo diante dela. Ming olhou para sua mão enquanto pensava nas inúmeras vezes que praticou o movimento em sua mente. Seus punhos agora estavam brilhando com uma cor verde. Mi Song exclamou em admiração e perguntou se seu superpoder tinha algo a ver com socar. Ming não respondeu à pergunta de Mi Song. Novamente, ele apenas disse que ainda é um estudante que reprovou no exame no ano passado com um sorriso humilde no rosto. A senhorita Song retrucou que os professores devem estar cegos, pois seus poderes nem sequer podem ser comparados aos de alguns super-humanos classificados como piromânicos. Seu sorriso se transformou em uma expressão triste quando ele se lembrou da vergonhosa memória de ter sido classificado como poeira branca durante o exame no ano passado. Ming reperguntou à senhorita Song o que era aquele líquido e como as baratas se tornaram tão assustadoras. Song apenas respondeu que não apenas as baratas estão nos esgotos da cidade. Concordou e perguntou à senhorita Song se havia mais ácido sulfúrico, pois era bastante útil na montanha da estrada, onde os esgotos terminavam em um rio. Um ônibus pode ser visto atravessando uma ponte, onde uma sombra gigantesca com olhos enormes e brilhantes se movia por baixo dele. Quando o ônibus estava cruzando a ponte, o concreto à sua frente foi explodido para cima e os destroços voaram para todos os lados. Os passageiros dentro do ônibus, incluindo o motorista, gritaram e entraram em pânico ao verem a horda de monstros baratas subindo na ponte em direção a eles. O Dr. Zhao, que estava dentro do ônibus, gritava no celular pedindo ajuda, afirmando que muitos organismos mutantes apareceram na ponte Nanchan e que precisavam da ajuda de super-humanos. Uma barata quebrou uma janela e estava prestes a atacar uma mulher sentada quando um alto estrondo foi ouvido. Um homem vestido com trajes de cowboy apareceu e estava em pé no telhado do ônibus. Ele usava um distintivo que parecia ser para super-humanos e segurava um rifle em cada mão, com fumaça saindo deles, indicando que havia disparado e matado a barata que agora estava caída na janela do ônibus. Ele se apresentou como um super-humano classificado como piromania, enquanto tranquilizava os passageiros dentro do ônibus. Ele disparou continuamente seus rifles enquanto gritava para os monstros morrerem, dizendo que não importa quantos monstros apareçam, pois seu superpoder tem balas infinitas. Uma barata conseguiu escapar da saraivada de balas e estava prestes a morder seu pé, mas ele saltou e girou no ar enquanto continuava a disparar seus rifles. Ele pousou no ônibus com uma pose elegante, com um dos joelhos dobrados. No entanto, ele ficou assustado, sua expressão mudou e seus olhos se arregalaram quando ele sentiu uma sombra gigante pairando sobre ele. Quando olhou para cima, foi recebido por um monstro rato gigante, com olhos enormes e brilhantes, garras erguidas e prontas para atacar. O monstro rosnou, fazendo sua saliva ser expelida pelo ar. Um forte golpe atingiu o ônibus, criando um enorme buraco em seu teto. O rosto dos passageiros estava distorcido de terror ao verem pelo buraco que o monstro rato estava devorando o corpo do super-humano. Enquanto isso, Ming He e a senhorita Song estavam escondidos nas moitas próximas, observando o rato brincando com sua comida. Quando Ming He tentou sair do esconderijo e disse à senhorita Song para ficar escondida, ela tentou impedi-lo, dizendo que ele poderia ser morto. No entanto, ele sorriu e argumentou que, quando um paciente está em perigo, a equipe não ficará parada e não fará nada. Ele então pulou das moitas e se lançou em direção ao monstro rato gigante, pensando que não saberia se poderia vencer o monstro se não tentasse. O monstro rato, que estava mordendo a traseira do ônibus, foi afastado do lugar e soltou o ônibus quando Ming He deu um soco poderoso em seu rosto. O impacto foi tão forte que criou uma rajada, parecendo uma onda de choque. Após a poeira e os escombros se assentarem, o gigante rato foi revelado deitado na estrada de concreto destruída. Como Ming viu o gigante rato desmaiar, ele caminhou em direção a ele, balançando os braços no ar para se preparar para o golpe final, mas então parou no meio do caminho quando percebeu algo. Animais astutos como ratos tendem a agir como mortos. O gigante rato abriu os olhos instantaneamente e atacou Ming, mas ele conseguiu se esquivar e o rato mordeu um carro ao meio em vez disso. Isso significa que ele correu entre os carros enquanto o gigante rato perseguia, derrubando as obstruções em seu caminho,
fazendo com que os carros ao redor voassem. Agora ele está em uma situação difícil. A força de seus socos não é suficiente para matar o monstro do rato. Um carro tombado estava vazando gasolina e chamou a atenção de Mindy. Ele começou a correr em direção aos carros e abriu os tanques de gasolina enquanto atraía o ataque do gigante rato para atingir os carros. Isso continuou por um longo tempo e o gigante rato agora estava cansado, babando e ofegante enquanto encarava Mindy, que agora segurava um isqueiro a certa distância e estava prestes a soltá-lo. Nesse momento, Song saiu das moitas e correu em direção ao ônibus para verificar a doutora Linda e os outros. O doutor Zhao ficou surpreso e aliviado que a senhorita Song conseguiu escapar do hospital. Ele estava perguntando à senhorita Song se o que ele viu estava certo, que o super-humano que o salvou estava vestindo o uniforme do hospital, quando ouviram uma explosão alta. Os carros ao redor da área onde Mingy e o gigante rato estavam lutando explodiram. A área estava em chamas e o terror agora estava evidente no rosto do gigante rato. Isso significa que seu punho estava no meio do fogo e seu punho estava absorvendo isso. Ele deu um soco com toda a sua força e acertou o gigante rato com seu punho em chamas, chamando esse movimento de soco ardente. Seu soco abriu um caminho à sua frente, mas o caminho estava em chamas. A equipe exclamou de alegria ao ver que o gigante rato foi morto e logo perceberam que a pessoa que o salvou estava usando o uniforme do hospital. Um deles até o reconheceu como um estudante que ficou em coma por um ano inteiro. Song então disse à equipe que o nome dele era Mindy, o estudante que não foi recrutado pela escola de super-humanos. Em uma estação de resgate ao lado do guarda que estava vigiando o portão, a senhorita Song estava tratando dos hematomas nas mãos de Mindy. Ela elogiou quão incrível Mindy era e expressou que, se não fosse por ele, eles nunca teriam sobrevivido. Enquanto Mindy olhava para baixo para esconder seu rosto corado, uma jovem com cabelos pretos compridos estava causando uma comoção. Ela estava tentando entrar na área poluída, mas o guarda a impediu. O guarda a tranquilizou dizendo que todos já haviam sido evacuados, mas a garota não ouviu e disse que seu irmão mais novo estava lá dentro e ela precisava salvá-lo. Ela desabou e implorou ao guarda, dizendo que ele estava sofrendo e que era apenas um adolescente, mas estava vivendo no hospital inconsciente e não havia acordado. Enquanto chorava, contando a triste história de seu irmão, Mindy, que estava sentado a um passo da comoção, olhou para a garota de uma maneira muito engraçada. A garota revelou que o nome de seu irmão era Mindy e estava chorando enquanto dizia ao guarda que não conseguia acreditar que, com uma idade tão jovem, seu irmão enfrentaria tamanha tragédia sem sequer ter segurado a mão de uma mulher. Então, ela se compôs, olhou para o espaço e proclamou que o salvaria custasse o que custasse. E se ele estivesse morto, ela se juntaria a ele. Então, a boca de Mindy se abriu quando ele olhou para sua irmã com incredulidade e constrangimento. Mindy se levantou e, olhando para o lado, sua irmã ficou perplexa por um momento e então pulou em seus braços e o abraçou. Quando ela voltou a si, estava extasiada que Mindy estava acordado, pois estava realmente preocupada com ele. Enquanto ele estava chocado com a reação de sua irmã, ela estava chorando. A expressão de Mindy ficou triste quando ele relembrou que sua irmã passou no último ano, cuidando dele e trabalhando em diversos empregos para pagar suas contas no hospital. Ele a abraçou de volta e se desculpou por assustá-la daquela forma e a agradeceu por seu trabalho duro durante o ano. Mais tarde, em um prédio antigo, Mindy acabou de acordar. Parece que ele cortou o cabelo e não está mais no hospital, vestindo roupas de hospital. Ele disse que fazia muito tempo desde que dormira em sua própria casa. Ele notou a comida e uma carta de sua irmã na mesa perto de sua cama. A carta dizia que sua irmã foi trabalhar, pois as contas médicas ainda não estavam totalmente pagas, então ela não poderia ficar com ele o tempo todo, e ele precisava ficar em casa e se recuperar. Isso significa que ele não achava que as contas de hospitalização e cuidados com o paciente seriam tão altas por apenas um ano. Mesmo a taxa pelo corte de cabelo de ontem o fazia se sentir culpado, pois sua irmã estava trabalhando em 3 empregos apenas por causa dele, e ela até estava mais pálida do que ele, que era o paciente. Ele decidiu que precisava encontrar uma maneira para ganhar dinheiro e melhorar a vida de sua irmã. Min tinha esses pensamentos como se estivesse programado. A televisão fez um anúncio sobre uma recompensa oferecida para quem tivesse pistas sobre a fonte do líquido poluído, e ele imediatamente agarrou a TV e exclamou: "É isso! Também estão oferecendo recompensas para matar os monstros na área." Ele ficou perplexo que o assunto ainda não tivesse sido resolvido e já estavam oferecendo tanto dinheiro apenas por informações sobre a fonte da poluição. Ele imaginou que não apenas seria capaz de pagar todas as contas médicas que devia, mas também poderia comprar uma nova casa para eles e usar o dinheiro restante para comprar muita maquiagem e roupas para sua irmã. Ele começou a pensar onde poderia estar a fonte do líquido poluído e teve a ideia de que deveria olhar para o hospital
hospital Nantian em vez do distrito Nantian. Ele teria que entrar para verificar, mesmo que não encontrasse pistas, ainda poderia ganhar dinheiro matando os monstros mutantes. Dessa forma, ele se livraria dos monstros, eliminando o mal em prol das pessoas, e também ganharia alguma experiência através do combate real. Assim, ele chegou ao salão de recompensas, onde uma recepcionista o cumprimentou e perguntou se ele estava lá para apostar uma recompensa ou se era um super-humano. Ele respondeu que era um super-humano. Ela continuou a perguntar sobre seu nível para que pudesse lhe dar uma missão de recompensa adequada ao seu nível. Ele não respondeu diretamente à pergunta e perguntou à recepcionista qual nível ele precisava ter para matar algumas baratas mutantes e ganhar recompensas. A recepcionista informou que não haveria muitas condições para isso, ele apenas precisaria mostrar algum superpoder básico. Eles também lhe dariam um distintivo de super-humano estagiário. Mas se ele realmente quisesse obter um nível próprio e se tornar um super-humano classificado como estrela, ele teria que passar por um exame muito mais complicado. Ele aceitou as condições e pediu para ser levado ao local de treinamento. No local de treinamento, muitas pessoas estavam enfrentando robôs individualmente. A recepcionista perguntou a Minji que tipo de superpoder ele tinha, e ele disse que era seu soco. Ela o levou até um dos robôs e explicou que o robô seria usado para testá-lo e era muito resistente, então ele poderia acertá-lo com toda a sua força. Ela explicou que o robô lhe daria um valor sobre a força de seus socos. Ele olhou para a tela colocada no rosto do robô, que exibia um limite de 0 a 1.200 kg. Ele não estava certo se seus socos atingiriam um padrão de 800 kg, então ele teve que dar o seu melhor, já que seus músculos ainda não estavam completamente recuperados de um ano inconsciente. Ele olhou sério para o robô e assumiu uma postura de soco. Ele socou o robô com toda a sua força, e seus punhos começaram a fumar. Isso assustou todas as pessoas na sala, incluindo a recepcionista, que olharam na direção de Minji. A parte do peito do robô se soltou e caiu no chão com um estrondo. A tela agora exibia 1.000 kg. Ele ficou desapontado com o número, já que mal era suficiente para atingir o padrão. Os outros testadores exclamaram incrédulos pelo que Min acabará de fazer, pois ele havia quebrado o recorde do teste. A recepcionista explicou então que o recorde de 800 kg tinha sido estabelecido por Iron Fist, que havia estreado há pouco tempo, e ele foi o primeiro a quebrar esse recorde. Minji coçou a cabeça, percebendo como havia entendido mal o número exibido na tela anteriormente. Na sala de recepção, a recepcionista deu a Ming um cartão de compras de 1.000 como um pequeno prêmio por quebrar o recorde. Ela explicou que se ele quebrar outros recordes durante um exame de nível, ele receberá mais recompensas. Ele perguntou a ela quais níveis eles tinham ali, e a recepcionista disse que atualmente eles lidavam com os níveis Estrela, Lua Crescente, Sol Radiante e Céu Flamejante. Se ele tiver um nível mais alto, terá que ir a outro lugar. Ele estava pensando profundamente enquanto olhava para o cartão de compras que acabará de receber. Então ele sorriu e pensou nos rumores que ouvirá de que você poderia comprar uma casa luxuosa e um carro caro se alcançasse o nível Céu Flamejante, mesmo que ele não estivesse certo se era verdade ou não. Ele estava determinado a se concentrar em ficar mais forte e impressionar a todos mais tarde. Minji chegou ao local de encontro para as recompensas e não achou que haveria tantas pessoas interessadas nas recompensas. Ele ficou sobrecarregado pelo número de super-humanos reunidos e se perguntou se essas pessoas estavam esperando por outros membros de seus grupos. Munglu Rank se aproximou de Minji e perguntou se ele estava sozinho e se queria se juntar aos Crimson Eagles. Ele perguntou se todos estavam reunidos ali para encontrar mais membros do grupo, e Munglu confirmou que esperar por mais membros era a única razão deles, já que estavam indo para um lugar perigoso e os oficiais não permitiam que usuários de habilidades abaixo do nível domingo entrassem sozinhos. Ele concordou em se juntar, mas pediu para mostrar seu distintivo de nível. Minji mostrou seu distintivo, e Lu Kaikun imediatamente viu que ele era do nível Estrela. Em seguida, Lu Kaikun disse a Mingi que seu grupo não aceita novatos, pois é suicídio para um estagiário do nível Estrela entrar, e aconselhou Mingi a voltar e treinar mais. Então ele se perguntou se ninguém se uniria a ele por causa de seu baixo nível. Lin Yovu, uma ex-colega de classe de Minji, o notou. Ela perguntou aos membros de seu grupo, que também eram ex-colegas de classe de Mingi, para confirmar se a pessoa que ela viu era realmente ele. Seus colegas de grupo deram uma olhada e confirmaram que era Ming. Zuzen sorriu enquanto falava sobre como outro grupo estava negligenciando Ming. Lin Yovu, chamado Ming,
Ele percebeu que era Lin Yavil e se aproximou dela. Ela perguntou quando ele foi dispensado e como soube que ele estava em coma. Ele disse que fazia um tempo e perguntou por que ele estava ali. Ele explicou que precisa ganhar dinheiro rapidamente para pagar suas contas médicas, então veio caçar esses monstros mutantes. Susan zombou de sua aparência fraca e disse que ele deveria se preocupar em não se tornar jantar dos mutantes. Lin Yao disse a Ming que ele deveria ir com eles, já que era muito perigoso lá dentro e ele não deveria correr o risco com sua habilidade não combativa. Susan zombou ainda mais de Ming, apontando que sua habilidade era apenas sorte e só servia para a loteria. Lin Yao interrompeu e disse a Sujan que eles eram colegas antigos de Ming e deveriam ajudá-lo a superar seus problemas. Lin Yao pediu a Ming que se juntasse a eles e prometeu que o protegeriam. Ming, sem escolha, concordou, já que as autoridades proibiam que ele fosse sozinho. Ele sentiu que eles ainda o desprezavam, mas eles já haviam ingressado no Instituto de Super-Humanos há mais de um ano e deviam ter ficado muito mais fortes. Ainda aos olhos deles, ele era a pessoa rejeitada e paralisada de um ano atrás. Hong sugeriu que o levassem como mascote, já que sua habilidade era sorte e talvez ele lhes trouxesse sorte. Wang Xiong concordou e disse que, como eram colegas de classe, deveriam se ajudar. Eles planejavam voltar no verão para ajudar com o incidente de poluição. Ming perguntou a Lin Yao onde estava Luke Qion e por que ela não estava com o grupo. Suzette, que estava na frente, virou-se e zombou novamente de Ming, dizendo que ela agora era uma celebridade no instituto e não trabalharia com colegas de classe de baixa patente. Lin Yao explicou que Luke era incrivelmente poderoso e que ouviu dizer que ele havia voltado para a cidade de Lannion para ajudar as autoridades a encontrar a fonte da poluição. Ela lembrou que Min tinha notas perfeitas em humanidades e perguntou qual era a sua ideia sobre a fonte da poluição. Enquanto caminhavam, Juzen disse que notas perfeitas eram inúteis sem habilidade de combate, o que explicava por que Ming não havia sido aceito no instituto. Ele apontou que estavam caçando baratas e que alunos como eles não podiam lidar com a tarefa de encontrar a fonte da poluição. Ele lembrou que havia 3 formas de monstros mutantes: baratas mutantes, larvas mutantes e grandes ratos mutantes, todos vivendo nos esgotos. Ele especulou que um poluente provavelmente havia entrado acidentalmente no sistema de esgotos, criando um ponto quente de mutação que gerava organismos mutantes. Ele classificou os mutantes e decidiu que os grandes ratos mutantes eram mais intimidadores, enquanto as baratas não eram difíceis de lidar e as larvas mutantes deviam ser mais fáceis de enfrentar. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, uma grande massa de larvas mutantes apareceu. Ele percebeu que a massa era composta de larvas mutantes e gritou para que todos corressem. Susan zombou dele por correr, mas quando viu a enorme onda de larvas mutantes, ele também começou a correr. Todos correram na direção de um prédio com portas de vidro reforçado. Min perguntou a Wang Xiong e Lin Yao onde estava Lin Yavil. Wang Xiong parecia culpado antes de dizer que Lin Yao tinha tropeçado. Min correu na direção dela enquanto ela gritava para que ele não se aproximasse ou morreria. Ele disse que ela mesma disse que os colegas deveriam se ajudar. Ele então notou um hidrante perto dela e alcançou rapidamente. Água saiu do hidrante e afastou as larvas, embora não pudesse matá-las. Ele perguntou a Lin Yao se ela estava bem e ofereceu ajuda. Lin Yao percebeu o quanto ele era forte e lamentou que ele já gostasse de Lu Kai. Ela agradeceu a Min por não a deixar para trás. Ming e Lin Yao entraram no prédio juntos e viram seu colega sentado no chão. O grupo se levantou imediatamente e perguntou se Lin Yavil estava bem. Shujin disse que estavam prestes a salvá-la, mas Ming havia sido mais rápido e eles nem perceberam que ela havia tropeçado. Wang Xiaden perguntou a Ming se as larvas mutantes haviam voltado para os esgotos. Ele disse a ela para cuidar primeiro dos ferimentos de Lin Yao, pois a secreção das larvas mutantes pode ser corrosiva, então precisaria de um pouco de pomada medicamentosa. Lin Yao disse a eles que só tinha um pequeno hematoma e não achava que afetaria sua movimentação, o que o deixou aliviado ao ouvir suas palavras. Ele então disse ao restante do grupo para cuidar dela, pois ele iria inspecionar o prédio e evitar que as larvas mutantes entrassem. Wang Xiong repreendeu Zujan e Hong por não terem inspecionado o prédio e disse a eles que não eram tão cautelosos quanto Ming, que havia sido rejeitado pelo Instituto de Super-Humanos. Ambos os homens só puderam rir de maneira constrangida. Ele olhou para o mapa do prédio, depois entrou na sala do laboratório e a primeira coisa que viu foi um vivário número 1 contendo borboletas amarelas. Ele continuou passando por diferentes vivários até chegar ao vivário número 9, cujo vidro
vidro estava quebrado e algo estava vazando dele. Ele leu um texto que dizia que os insetos do nono vivário foram relatados como perdidos desde 30 de dezembro de 2030. A cena foi protegida e o caso está aguardando investigação. Ele ficou aliviado ao saber que o conteúdo do vivário estava desaparecido há meio ano. Ele se perguntou se a fonte de poluição também poderia causar a mutação dos insetos domesticados, mas descartou a ideia, já que os organismos mutantes estão principalmente vindo dos esgotos. Ele continuou avançando, mas não percebeu que tinha encontrado um pedaço de papel que parecia apresentar a espécie que deveria estar dentro do vivário número 9. No papel, havia uma foto de uma centopeia e um texto dizendo: centopeias padrão de cocô de leão são centopeias massivas que originaram do sul do Peru. São a maior espécie de centopeias predatórias do mundo e possuem mandíbulas enormes e antenas extremamente longas. Ele confirmou que a porta dos fundos estava trancada e pensou que as larvas mutantes não deveriam conseguir entrar, já que não há outras saídas e o sistema de esgoto também está fechado. Ele ficou chocado ao ver o Dr. Zhao do lado de fora do prédio e se perguntou por que o Dr. Zhao estava andando sozinho naquela área isolada. Ele notou que o Dr. Zhao estava indo em direção a um prédio abandonado e imaginou se o Dr. Zhao vivia lá. Ele achou perigoso o Dr. Zhao estar sozinho, já que ele não era um super-humano. Seu telefone tocou de repente. Era um número desconhecido. Ele atendeu a ligação e disse alô. A pessoa que o chamou era a enfermeira Song. Ela perguntou onde ele estava e ofereceu para encontrá-lo para jantar para agradecer adequadamente por ter salvado sua vida. A enfermeira Song disse a Min que ele não deveria recusar e pediu para que ele a chamasse de irmã maior. Seu sobrenome é Song e seu nome é Lan, então ele pode chamá-la de irmã Song ou irmã Lan. Min disse à enfermeira Song que estava em uma área isolada no momento. Ela ficou chocada e imediatamente perguntou por que ele estava lá, já que a área deveria estar completamente isolada. Ela disse a Min que há muitos mutantes naquela área, não apenas os que eles haviam encontrado até agora. Ming explicou que queria ganhar dinheiro e aliviar o fardo de sua irmã. A enfermeira Song perguntou se eles eram parentes de sangue, e ele disse que não, mas que cresceram juntos no orfanato. Ela percebeu que o vínculo entre Ming e sua irmã era mais forte do que laços familiares. Enquanto conversava com Ming, a enfermeira Song começou a se despir e tomar um banho. Ela desejou ter um irmãozinho como Ming, que era compreensivo e fofo. Ela disse a Ming que, como ele estava trabalhando, eles deveriam se encontrar na próxima vez. Ela se sentiu desapontada e até se vestiu especialmente. Ming contou a Lan Song que viu o Dr. Zhao andando sozinho na área isolada, o que era extremamente perigoso. Ela exclamou, perguntando se ele estava certo de que era o Dr. Zhao e por que ele estaria lá. Ele explicou que o Dr. Zhao não o viu e que talvez a janela fosse opaca por fora. Ela terminou o banho e se vestiu, compartilhando com Ming que o Dr. Zhao estava agindo de forma estranha nos últimos anos. Ele costumava ser um trabalhador diligente, mas agora saía mais cedo e às vezes cometia erros durante as operações. Ela explicou ainda que o Dr. Zhao parecia letárgico, como se não tivesse dormido. Um dia, a Sage enviou uma amostra do sangue de uma besta da calamidade, e eles queriam que o Dr. Zhao a purificasse, mas ele perdeu acidentalmente o sangue. Min ficou chocado ao ouvir falar do sangue da besta da calamidade e lembrou das lições anteriores em sua turma, onde o professor explicou que, após o sangue de uma besta da calamidade especial sair do corpo e entrar em contato com o oxigênio, ele causa a mutação do ar. O sangue de algumas bestas da calamidade tem um período de incubação de até 1 ano. Ele se perguntou se isso poderia ser a causa da mutação. Ele perguntou a ela quando o Dr. Zhao perdeu o sangue da besta da calamidade, e ela disse que foi cerca de 1 ano atrás, coincidindo com a chegada de Ming ao hospital. Ele disse a ela que o sangue da besta da calamidade provavelmente era a causa da poluição, e o tempo se encaixava perfeitamente no período de incubação para a mutação. Provavelmente o Dr. Zhao mentiu, e Ming estava confiante em suas teorias. Ele achava que devia estar certo, e o fato de o Dr. Zhao estar indo sozinho para a área isolada fazia sentido agora. Ela acredita que o Dr. Zhao percebeu seus erros e está voltando para encontrar o sangue, com medo de ser responsabilizado. Ming disse a Lan Song que era perigoso, já que o Dr. Zhao não era um super-humano, e ele especulava que deve haver organismos altamente mutados perto da fonte de poluição. Ele disse a ela que não era um assunto trivial e que ela deveria informar as autoridades sobre o que aconteceu e pedir que investigassem o prédio abandonado imediatamente. Ele acredita que o Dr. Zhao não percebeu o perigo e quer detê-lo. Ela concordou com o plano dele, então ele a tranquilizou de que iria apenas para o Dr. Zhao e não vá para o centro da fonte de poluição. Min voltou para seus colegas de grupo e os informou que o prédio está seguro. Todas as portas foram seladas para que as larvas não possam entrar. Ele disse a eles que podem descansar lá,
mas precisa resolver algo e logo estará de volta. Imediatamente, ele saiu. Ela perguntou a Ming para onde ele estava indo e disse que era perigoso sair sozinho, mas a porta já estava fechada. Então ele viu larvas imóveis por toda a rua e especulou que as larvas mutantes não seriam capazes de fazer nada por um tempo. Ele pegou um atalho para parar o Dr. Zhao imediatamente, mas 3 baratas o emboscaram na rua. Ele espancou as baratas imediatamente e continuou em frente. Então ele encontrou o Dr. Xiao prestes a entrar no prédio. Ele decidiu se esconder e observar o Dr. Zhao. Quando o Dr. Zhao entrou no prédio, Ming o seguiu. Ele ficou chocado ao ver um enorme buraco no chão e o Dr. Zhao não estava em lugar algum. Ele viu uma escada que levava à profundidade do buraco e achou que o Dr. Zhao desceu. Ele pulou direto no buraco e se perguntou o que o Dr. Zhao veio fazer lá. Ele achou que não era tão simples quanto parecia. Ele pousou em uma área com tubulações ao redor das paredes e viu o Dr. Zhao entrar no espaço onde fica o tanque de água Lin Yang. O tanque tinha uma escada presa a ele, e o Dr. Zhao começou a subir. Ele se mostrou e perguntou ao Dr. Zhao o que ele estava fazendo. O Dr. Zhao ficou chocado ao ver Ming, e Ming perguntou ao Dr. Zhao se ele realmente purificou o sangue da fera da calamidade de um ano atrás. O Dr. Zhao ficou chocado por Ming saber sobre aquele incidente e depois exigiu uma resposta do Dr. Zhao. O Dr. Zhao começou a tremer e admitiu que cometeu um erro grave. No começo, ele não sabia, não quis realmente esconder a verdade e disse a Ming que foi involuntário. Ele desceu a escada e se aproximou de Ming. Ele disse a Ming que era médico, alguém que salva vidas, e não sabia que sua negligência causaria mutação de organismos. Ele veio apenas verificar se a água estava poluída, já que o sangue foi perdido por ali. Ele enfatizou que queria se redimir. Então, ele disse ao Dr. Zhao que não era um super-humano e deveria ter comunicado às autoridades em vez disso. O Dr. Zhao caiu de joelhos e implorou a Ming que o ajudasse, já que ele era super-humano e viu o quão forte ele era durante o ataque no hospital. Ele explicou que poderia ir para a prisão se as autoridades descobrissem, e ninguém cuidaria de sua família se isso acontecesse. Ming pediu ao Dr. Zhao que se acalmasse e disse a ele que havia um limite para sua capacidade. Fazer isso não seria diferente de buscar a morte e permitir que a mutação continuasse a se espalhar. O Dr. Xiao concordou. E então ele estendeu a mão e sugeriu que eles saíssem dali, relatassem às autoridades e deixassem que eles cuidassem de tudo. O Dr. Zhao se sentiu aliviado ao ouvir as palavras de Ming e perguntou a Ming se ele não havia contado a ninguém ainda. Ele confirmou que não tinha e disse ao Dr. Zhao que era melhor para ele explicar tudo às autoridades ele mesmo. Ele perguntou ao Dr. Zhao se realmente perdeu sangue naquela área e se era a fonte da poluição. O Dr. Zhao confirmou, mas admitiu que não o perdeu e disse a Ming que ele é apenas um estudante e há muitas coisas que ele não pode entender. Ming pensou consigo mesmo que algo estava estranho com o Dr. Zhao, mas não pode sair, já que não sabe o que coisas estranhas o Dr. Zhao fará lá. Ele disse ao Dr. Zhao que não entende o que ele estava dizendo. O Dr. Zhao começou a explicar que baratas, larvas e ratos vivem na sombra da cidade, produzindo germes e transmitindo doenças, fazendo as pessoas quererem eliminá-los completamente. Então ele concordou, enquanto se perguntava o que o Dr. Zhao estava tentando dizer. O Dr. Zhao perguntou se ele já pensou sobre os humanos se reproduzindo de forma imprudente, saqueando de forma imprudente enquanto criam poluição industrial e química incessantemente. Ele explicou ainda mais que os humanos têm destruído continuamente o ambiente da Terra a ponto de o lixo agora ser enviado para o espaço sideral e o que os humanos têm feito não é diferente de baratas, larvas e ratos. Então ele concordou que o ambiente deve ser protegido. O Dr. Zhao pregou que para o universo, a criação da vida é, na verdade, errada em si. Não deveria haver vida. Um universo sem vida é maravilhoso e sereno. Mas, uma vez que a vida apareceu, ela se tornou o equivalente a uma intrusão bacteriana em um corpo saudável. Os humanos são os reis das bactérias, uma existência comparável às células cancerosas. A característica mais notável das células cancerosas é a sua capacidade de se dividirem incessantemente e incontrolavelmente, destruindo qualquer célula saudável. Os humanos se reproduzem a cada geração e nunca param de devastar o mundo. Os humanos até querem deixar a Terra para conquistar o sistema solar, eles cobiçam a Via Láctea. Onde quer que os humanos existam, nunca haverá beleza e paz. Depois de pregar, o Dr. Zhao perguntou a mim se havia alguma diferença entre células cancerosas e humanos. Então ele respondeu à pergunta do Dr. Zhao, dizendo que não consegue compreender o significado por trás de suas palavras, já que é apenas um estudante e as palavras do Dr. Zhao são anti-humanas. O Dr. Zhao explicou a Ming que se um humano estiver doente, o sistema imunológico eliminará os germes. Ele pensa que o universo está doente e espera que o universo crie algo que mate os humanos. Ele especula que as calamidades, bestas,
Desastres e catástrofes são obras do sistema imunológico do universo para exterminar completamente a raça humana, o que significa que ele acha que o Dr. Zhao está agindo de maneira muito estranha e enlouqueceu. Ele disse ao Dr. Zhao que o que ele estava falando está além do escopo do tópico. Ele apontou que eles estão discutindo como a fonte de poluição que induziu os organismos a mutarem foi causada pelo erro dele e como isso matou muitas pessoas. O Dr. Zhao tirou os óculos e afirmou: ele afirma ser médico. Quando as pessoas estão doentes, ele as trata. E o mesmo se aplica ao universo. Ele alega ser o médico do universo e ajudará o universo a erradicar os humanos que têm se proliferado e se espalhado como células cancerígenas. Ele classifica baratas, ratos e larvas como não tão terríveis quanto os humanos. Então ele ficou sem palavras quando o Dr. Zhao admitiu que criou a fonte de poluição, que começou como um simples experimento. Ele decidiu matar as pessoas na cidade de Lannion primeiro, depois todos nas outras áreas metropolitanas. Ele acredita que a Terra precisa ser tratada e os humanos devem ser aniquilados. Ele planejava lidar com Menji e agradeceu a ele por ser dominante. Ele estava feliz por poder continuar seu plano de poluir toda a cidade. Então ele disse ao Dr. Zhao que os subúrbios do sul foram isolados e colocados em lockdown para que a fonte de mutação não se espalhasse. O Dr. Zhao riu e perguntou a Menji se eles poderiam bloquear o encanamento de abastecimento de água, já que toda a água da cidade passa por ali. Através das tubulações de água, a fonte de mutação se espalhará por toda a cidade de Lingyong. A cidade precisa de água da torneira para lavar mantimento, tomar banho e limpar as ruas, e tudo isso usa água dali. Depois, a água acabará no esgoto da cidade, e todos os vermes, baratas e ratos na cidade sofrerão mutações. Menji acha que o Dr. Zhao é atroz e decide sair. O Dr. Zhao não é um super-humano e, portanto, não conseguirá detê-lo. Ele diz ao Dr. Zhao que não entende o que ele está dizendo e o instrui a continuar o que estava fazendo antes, pois está prestes a sair. O Dr. Zhao fica chocado que Menji não o impedirá. Ele pensava que Menji estava salvando pessoas no hospital como um ato de justiça e queria ser um herói que salva a cidade. Ao sair, Menji responde dizendo que é do tipo que tem medo por sua vida. Ele é apenas lixo que não foi aceito no Instituto de Super-Humanos e não está qualificado para ser um herói. O Dr. Zhao diz a Menji que ele é inteligente por não atrapalhá-lo e revela que só precisa despejar o sangue no tanque, e seu plano estará completo. Mesmo que as autoridades venham, será tarde demais. Quando o Dr. Zhao estava prestes a pegar o sangue do bolso de seu jaleco de laboratório, ele percebeu que o sangue tinha sumido. Ele se lembrou de que Menji tocou seu peito quando estavam conversando. O Dr. Zhao ficou furioso e se transformou, exigindo que Menji devolvesse o sangue. Em seguida, ele se perguntou se a transformação do Dr. Zhao era devido à sua habilidade, mas logo percebeu que o Dr. Zhao experimentou em si mesmo para o experimento de mutação, pois viu algo crescer no ombro direito do médico. O Dr. Zhao alcançou o crescimento, arrancou-o de seu ombro e o jogou em Menji. O crescimento do ombro do médico se transformou em 4 pequenas feras de 4 patas com pernas afiadas como uma lâmina em uma das patas dianteiras. Ele estava prestes a segurar a escada quando uma das bestas cortou a escada e as 4 bestas imediatamente o cercaram. As bestas pularam para atacar, mas ele as pisoteou e as usou para sair do buraco. Quando Min pousou ao lado do buraco, ele notou o concreto. Ele usou a extração de elemento do soco místico e bloqueou o buraco. Quando a besta estava prestes a pular pelo buraco, ele foi bloqueado e bateu de cabeça no concreto duro. O Dr. Zhao consegue sentir o cheiro do sangue da besta da calamidade, já que seu corpo está cheio dele, e ele acredita que Ming não conseguirá escapar dele. Então, ele estava correndo por um beco pensando que um grande rato mutante já é forte, e um homem mutante crescido é esperado ser muito mais forte. Ele especulou que não pode lidar com o Dr. Zhao mutante. Ele não seguiu na direção de seu grupo, pois, com a força atual de seu grupo, todos seriam mortos se o Dr. Zhao mutante os alcançasse. Ele decidiu arrastar as coisas até que os oficiais viessem recuperar o sangue da besta da calamidade. Ele contou com a enfermeira Song. Uma larva tremeu e então Huang Feng, classificado como Moonloop, a pisoteou e disse que a exterminação estava completa no oeste do prédio abandonado. Xiu, classificado como Moonloop, correu segurando uma faca e estava sentado no corpo decapitado de uma barata mutante, pisoteando sua cabeça separada, enquanto dizia que a exterminação estava completa em sua área também. Liu Jian, classificado como Moonloop, sugeriu que eles deveriam voltar, pois coincidentemente ele tinha esgotado seu poder mágico. Luo Kaixuan decidiu chamar de volta seus bonecos e ficou feliz por obter uma generosa quantia de recompensa em dinheiro. O curandeiro deles perguntou se havia monstros mais fortes quando, de repente, o prato de metal em que ele estava parado brilhou. Ban!
O prato de metal foi jogado fora junto com o Ealer Zio, que foi rápido em reagir e salvar o Ealer mutado. Dr. Zhao apareceu do buraco. Wang Feng acredita que o novo curandeiro os enfeitiçou. Por isso, Joseon sugeriu eliminar o Dr. Zhao mutado rapidamente antes de encontrar um lugar para descansar. Lu Kaikuen ficou empolgado ao ver um grande monstro e imediatamente calculou que eles poderiam conseguir 100 mil por matá-lo. Ele até calculou quanto cada pessoa poderia receber e achou que era muito mais fácil do que matar larvas. Wang Feng disse a Dr. Zhao que ele era um monstro nojento e teve azar de encontrar um grupo de super-humanos classificados como Mongrel. Dr. Zhao murmurou consigo mesmo que o melhor tratamento era erradicá-los todos e imediatamente agarrou Wang Feng com a mão direita, usando sua habilidade para recuar e evitar mais rápido. Ele zombou de Dr. Zhao por sua lentidão, mas quando o braço de Dr. Zhao se estendeu, ele imediatamente começou a suar frio. O Dr. Zhao mutado agarrou o pescoço de Wang Feng e o levantou. Levantando o braço esquerdo, espinhos cresceram dele, perfurando Wang Feng. O Dr. Zhao mutado contou um. Zio correu enfurecido, atacado pelo Dr. Zhao mutado, e exigiu que ele soltasse Wang Feng. Ela viu a ferida do Dr. Zhao mutado se fechar, mas ela atacou novamente, chamando-o de monstro feio e repugnante. Quando Zio correu para perto do Dr. Zhao mutado, este simplesmente cortou seu peito com a mão esquerda. Zio caiu no chão e o Dr. Zhao mutado jogou Wang Feng ao lado de seu corpo, contando 2. O Dr. Zhao mutado perguntou ao restante do grupo se eles estavam felizes que seus colegas de equipe morreram, já que agora poderiam pegar sua parte do dinheiro da recompensa. O restante do grupo parecia aterrorizado, suando intensamente. O Dr. Zhao mutado lambeu os lábios, e os 4 monstros mutados de seu corpo saíram do buraco. O Dr. Zhao mutado disse a eles que era uma pena que ele estivesse com pressa, ou então teria passado mais tempo brincando com eles. O pequeno monstro sentiu algo e imediatamente correu em uma direção específica, e o Dr. Zhao mutado seguiu, animado por saber a localização de Mingui e planejando despedaçá-lo em pedaços. O grupo de 4 monstros mutados, acompanhados pelo Dr. Zhao mutado, começou a correr em direção à localização de Mingui. O Dr. Zhao mutado estava ansioso para desmembrar Mingui ao mesmo tempo. Enquanto isso, Liu, Zio, Zhang e Han seguraram o corpo sem vida de Zio Han e ambos ficaram tremendo e chorando. O encontro os deixou profundamente abalados e emocionais depois de testemunhar a monstruosa entidade. Lu Kaikuen questionou Liu sobre a identidade da criatura que haviam enfrentado. Lao Zhaoyong deduziu que a criatura provavelmente era um monstro de nível senhor. Ambos se sentiram incrivelmente sortudos por terem sobrevivido ao encontro aterrorizante que acabaram de vivenciar. Enquanto isso, Mingui estava fugindo pelas ruas quando percebeu que os 4 monstros mutados o estavam perseguindo. Apesar de sua confusão, pois estava certo de que os tinha despistado, os monstros ainda conseguiam segui-lo através da intrincada rede de ruas. Mingui especulou que os monstros estavam seguindo seu cheiro para persegui-lo. Grato por o Dr. Zhao mutado não ser tão rápido quanto os 4 monstros, Mingui se referiu ao grupo de monstros mutados que haviam se separado do corpo do Dr. Zhao como monstros linfoma. Ele estava determinado a impedir que o Dr. Zhao mutado obtivesse seu sangue enquanto fugia. Ele notou um posto de gasolina deserto nas proximidades e usou gasolina para mascarar parcialmente seu cheiro, esperando que isso lhe desse tempo suficiente para escapar dos monstros até que a ajuda chegasse. Ao entrar na loja de conveniência do posto de gasolina, Mingui viu que 3 dos monstros não pararam no posto e continuaram se movendo, enquanto o 4º estava se dirigindo em sua direção. Mingui observou o 4º monstro quando ele entrou na loja de conveniência e se escondeu atrás de uma prateleira de batatas fritas, pronto para atacar o monstro quando ele se aproximasse. No entanto, ele ficou surpreso quando ele percebeu que os passos haviam parado e, ao se virar, viu seu reflexo e a 4ª besta pronta para atacar no espelho. Mingui rapidamente se moveu para evitar o ataque, fazendo com que a prateleira de batatas fritas caísse em direção à besta. Ele então correu em direção à porta, mas parou para pensar, considerando que a 4ª besta provavelmente tinha um bom olfato e poderia facilmente encontrá-lo novamente. Reconhecendo que a 4ª besta estava separada das outras 3, Min decidiu arriscar e matá-la, em vez de continuar fugindo. A 4ª besta conseguiu escapar da armadilha da prateleira de batatas fritas. Para ativar sua habilidade espiritual de soco especial, o punho de Mingui precisava entrar em contato com um meio correspondente do mesmo atributo. Ele percebeu que não havia meios eficazes no mercado e sair era arriscado,
pois poderia ser descoberto pelas outras bestas. A quarta besta pulou em direção a Mindy, usando suas garras afiadas para atacar. Incapaz de encontrar um meio eficaz, Min decidiu lutar contra a quarta besta com seu próprio corpo. Ele esquivou do ataque da besta e desferiu um golpe em seu estômago com seu punho esquerdo, fazendo com que a besta fosse arremessada em um saco de farinha. O saco de farinha se rompeu, enchendo a área de farinha e dificultando a visibilidade de Mindy. A quarta besta viu a oportunidade de atacar, pulando em cima de Mindy. Ele foi pego de surpresa, já que a besta agarrou seus ombros com uma perna e pisou em seu braço direito, fazendo cair para trás com a besta em cima dele. A besta tentou morder a cabeça de Mindy, mas ele conseguiu evitar o ataque, fazendo com que a besta perdesse o equilíbrio ligeiramente e afrouxasse sua pegada nos ombros de Mindy. Com um movimento rápido, Mindy acertou a mandíbula da besta com seu punho direito, seguindo com uma enxurrada de golpes para mantê-la desequilibrada. Uma vez que Mindy sabia que a besta não poderia esquivar, ele desferiu um poderoso soco. A força do golpe deixou um impacto visível na parede do mercado. Calmamente, Mindy virou-se e afastou-se da cena, revelando um buraco na parede do mercado com o corpo decapitado da besta apoiado nela. Enquanto isso, na rua, um sangue escuro respingou dos ombros do Dr. Zhao, furioso de raiva. Dr. Zhao amaldiçoou Ming antes de seguir para o posto de gasolina, onde entrou no supermercado e encontrou a besta morta para lidar com Menji. Dr. Zhao concluiu que as 3 bestas restantes precisavam evoluir. Ele ordenou que a besta se alimentasse da criatura morta, fazendo-as crescer e desenvolver agulhas ósseas afiadas em suas espinhas. Agora, com sentidos olfativos aprimorados, as bestas estavam mais perigosas do que nunca. Dr. Zhao ordenou que elas capturassem Minji vivo, e sem hesitação, a besta partiu em uma direção específica. Manji correu pela rua até avistar as 3 bestas avançando em sua direção. Perguntou-se como as bestas restantes conseguiam localizá-lo, apesar de ter matado a que tinha um olfato mais aguçado. As bestas latiam ferozmente e saltavam sobre os carros estacionados. Então, ele detectou uma mudança nos ruídos das bestas, que agora pareciam mais ameaçadores. À frente, Minji avistou um parque de diversões e acreditou que o local era ideal, cheio de maquinaria intricada que ele poderia usar quando as bestas o alcançassem. Minji estava confiante de que ficaria mais forte desde que tivesse um meio único de evitar pegar fogo ao usar o soco flamejante. Ele decidiu lavar o corpo da gasolina, apesar da capacidade das bestas de rastreá-lo. Minji acreditava que era melhor continuar se movendo do que se esconder. Ele elaborou um plano para criar uma separação entre ele e as bestas, matando o máximo possível, sabendo que era impotente contra o Dr. Zhao. Enquanto o sol começava a se pôr, Ming atravessou o parque de diversões. Barulhos do telhado chamaram sua atenção, e ele se virou para ver a besta evoluída, surpreso com o crescimento significativo da criatura. A besta pulou do prédio com um machado na mão esquerda, golpeando o chão com a lâmina. Minji conseguiu evitar o ataque a tempo, mas percebeu o aumento de poder da besta. A besta atacou novamente, saltando em sua direção com o machado na mão direita. Apesar de seus ataques implacáveis, Minji conseguiu esquivar de todos os golpes. Minji recuou e observou que a velocidade da besta tinha diminuído. Ele decidiu confrontar a besta e contra-atacar. De repente, as outras 2 bestas apareceram, cada uma cercando Minji. As 2 bestas atacaram simultaneamente, mas Minji bloqueou, socou e esquivou-se por pouco. A besta à sua frente se aproximou demais, e Minji usou essa oportunidade para socá-la no queixo com o punho direito, ao mesmo tempo em que atingia a besta atrás dele com o cotovelo esquerdo. A besta atrás dele foi nocauteada, enquanto a da frente ainda estava consciente e começou a atacar novamente. Minji lutou contra a besta e a golpeou incessantemente. A batalha entre Minji e a besta continuou, com ele empurrando a besta para trás. Eventualmente, a besta perdeu sua vantagem depois que a outra foi nocauteada. Minji desferiu um poderoso soco esquerdo. A besta cruzou os braços e bloqueou o soco com seu peito, mas depois deslizou para baixo, pois o soco foi bloqueado novamente. Após receber o soco, a besta sorriu para Minji, como se zombasse dele por não ter poder suficiente. No entanto, Mingy estava indiferente à provocação da besta. A besta estava se aproximando dele quando o veículo da montanha-russa subitamente se moveu. A besta não percebeu o movimento e foi atropelada pelo veículo da montanha-russa, ficando pendurada em uma barra entre os trilhos, enquanto o veículo da montanha-russa passava por ela. Antes de seu encontro com as bestas evoluídas, Minji foi até a sala de controle, onde confirmou que a eletricidade ainda estava conectada e decidiu usar a montanha-russa para eliminar o resto das bestas. Minji ainda estava pendurado na barra e olhou para baixo, calculando que se ele cai dali,
ou quebrará as pernas ou morrerá imediatamente. A besta desacordada recuperou a consciência e agora está pendurada em uma barra entre os trilhos perto de Mindy. A besta usou seu rabo para se segurar na barra e atacou Mindy com suas 2 mãos de machado. Ele foi forçado a soltar a barra em que estava pendurado e bloquear o ataque da besta. Mindy então segurou as mãos de machado da besta e determinou que, como as bestas são parasitas que se alimentam do Dr. Zhao, ele perderá uma parte de si mesmo se a besta morrer. Ele puxou a besta enquanto caía, fazendo-a soltar a barra, pensando que matar Mindy com ela ainda é sua vitória. No entanto, ele puxou a besta abaixo dele e a pisou, planejando usá-la como almofada para o impacto. A besta uivou e chorou, prestes a enfrentar seu destino. Foi então esmagada no chão, a poeira girou e Mindy apareceu da fumaça, sacudindo sua camisa. Ele achou que a besta conseguiu o que merecia por ser arrogante. O céu já estava escuro, e a noite chegou, o que significa que ele foi para a torneira mais próxima e estava ao telefone com a enfermeira Song. Ela perguntou por que ele não respondeu a nenhuma de suas chamadas e se ele estava bem. Ele disse à enfermeira Song que seu telefone estava no silencioso. A enfermeira Song informou que os oficiais chegaram ao prédio que ele mencionou e a área está sob controle deles agora. Ela também informou que os oficiais estão erradicando os monstros que encontraram lá dentro, mas não o viram nem ao Dr. Zhao. Ming-He explicou tudo para ela. O fato de que o Dr. Zhao planejou todo o incidente de poluição e que ele está em um parque de diversões. Ele também contou à enfermeira Song sobre o plano do Dr. Zhao de despejar o soro sanguíneo poluído no suprimento de água da cidade para contaminar completamente o sistema de esgoto da cidade de Lannion. A enfermeira Song ficou chocada ao saber que o Dr. Zhao poderia fazer uma coisa tão atroz. Ming-He informou à enfermeira Song que conseguiu roubar o soro sanguíneo do Dr. Zhao e acha que o soro é o que causou a mutação. A enfermeira Song explicou a Ming que ambos os anticorpos na fonte da mutação devem estar presentes no soro sanguíneo do organismo. Após a extração dos anticorpos do soro sanguíneo, o subúrbio sul poluído poderá voltar ao normal. Ela disse a Ming que o soro sanguíneo que ele tem é extremamente importante. Ela instruiu Ming a ficar onde está, porque ela vai pedir aos oficiais para enviarem pessoas ao parque de diversões para buscá-lo. Ming discordou e instruiu a enfermeira Song a pedir aos oficiais para encontrá-lo na Torre Sul, já que o Dr. Zhao ainda está o perseguindo e ele não pode ficar no mesmo lugar. Então, ele pediu à enfermeira Song que informasse aos oficiais que o Dr. Zhao sofreu mutação e eles precisam da ajuda de especialistas. Caso contrário, o Dr. Zhao simplesmente matará todos. Depois que a enfermeira Song concordou, Ming começou a correr. Quando Ming chegou à Torre Sul, o Dr. Zhao já estava lá, esperando sua chegada. O Dr. Zhao voltou à sua forma humana, e Ming ficou chocado ao vê-lo. O Dr. Zhao cumprimentou Ming e pediu a ele que olhasse para cima. Quando Ming olhou para cima, viu seus antigos colegas de classe, Lin Youvu, Xu Jin, Lo Jinhong, Wang Xiong montando a torre de queda. O Dr. Zhao explicou que esbarrou neles a caminho de lá e inicialmente queria matá-los, mas os manteve vivos depois de descobrir que eles conheciam Ming. Todos imploraram a Ming que o salvasse, suplicando inocência e apontando que o alvo do monstro era Ming e não eles. Eles choravam e gritavam como não queriam morrer. No entanto, Lin Youvi chorava enquanto pedia a Ming que fugisse e dizia que ele não era forte o suficiente para enfrentar o Dr. Zhao. Ela informou a Ming que o Dr. Zhao é um monstro de classificação geral. Ming não sabia o que fazer e estava certo de que não poderia derrotar o Dr. Zhao mutado. Ele estava disposto a esquecer Su Jin, Lo Jinhong, Van Sioda, mas não podia abandonar Lin Yaoyu. Isso significava que ele decidiu ganhar tempo até a chegada dos oficiais. Essa era a única solução que ele tinha para que todos pudessem sobreviver. Enquanto Ming pensava, o Dr. Zhao se aproximava lentamente e com confiança. Quando o Dr. Zhao estava perto o suficiente, ele perguntou a Ming se havia alguém que ele realmente se importava entre seus 4 colegas de classe. Ele se perguntou se poderia ser a namorada de Ming e especulou que a pessoa que Ming se importava especialmente era definitivamente aquela que disse a Ming para fugir. Lin Yavu corou e explicou ao Dr. Zhao que eles eram apenas colegas de classe cuidando uns dos outros. O Dr. Zhao riu e perguntou a Ming se eles eram apenas colegas de classe e se valia a pena para Ming arriscar sua vida apenas por Lin Yaoyu. Ming disse ao Dr. Zhao que ele nunca entenderia, porque há uma diferença entre pessoas e canárias. O rosto do Dr. Zhao escureceu e perguntou a Ming se ele estava tentando chamá-lo de canária. Ele disse isso enquanto sorria, lembrando-se de todas as bobagens que o Dr. Zhao disse no subsolo. Ele achou tudo que o doutor disse engraçado. Para o Dr. Zhao,
A vida e a humanidade são células cancerígenas que têm invadido o universo e o fazem adoecer. Mas para Ming, é a existência da vida, a aparência da humanidade que deu vida ao universo solitário. A evolução do universo levou ao surgimento da vida. O Dr. Zhao questionou como a evolução levou ao surgimento da vida e como a humanidade está evoluindo. Ming acha que tanto o pensamento quanto as civilizações estão constantemente evoluindo, incluindo a humanidade, o que levou à existência de super-humanos. O Dr. Zhao rejeitou a ideia e disse a Ming que os super-humanos são apenas vírus teimosos que podem se defender. Ele admitiu que alguns vírus são mais difíceis de erradicar do que outros, pois têm a capacidade de se fortalecer por meio da evolução. O Dr. Zhao disse essas palavras enquanto olhava fixamente para Ming. Ming se sentiu culpado e evitou o olhar de Dr. Zhao. Ele propôs que, como ambos insistem em suas próprias opiniões e sem poder provar qual está certo, eles deveriam simplesmente resolver isso. Quem for mais forte está certo. Ele afirmou que representa a humanidade e então perguntou ao Dr. Zhao o que ele representa. O Dr. Zhao disse a Minji que ele representa o poder supremo do universo, o poder supremo que aniquilará a humanidade, o que significa que ele retirou o plasma sanguíneo e disse ao Dr. Zhao que se o derrotar, dará o plasma sanguíneo a ele. O Dr. Zhao sorriu e disse a Minji que ele não sabe o seu lugar, então provocou o Dr. Zhao, dizendo que se ele não consegue nem derrotar um estudante como ele, que não conseguiu entrar no Instituto dos Super-Humanos, ele deveria parar com sua crença ridícula. Ele zombou ainda mais do Dr. Zhao, chamando-o de perdedor, bastardo e lixo, mas o Dr. Zhao não caiu na provocação e permaneceu calmo. O Dr. Zhao acredita que não é necessário tornar as coisas tão problemáticas para ele. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.